Graças e paz, meus irmãos. A minha oração é que você e sua família estejam cheios do amor, das misericórdias, da paz que somente o Senhor pode dar. Deixa eu só explicar, porque a Paula começou a falar, mas quero explicar para você. Nós, durante algumas semanas, não teremos a sala de reflexão. Eu estou no curso para melhorar, para poder passar melhor para você as informações do Evangelho. Então, durante algumas semanas, nós estaremos sem sala de reflexão. No entanto, em breve, voltaremos. Os avisos ela já deu, então vamos passar logo para o nosso texto de hoje. Estou trabalhando no Mateus capítulo 10, os versos 34 a 36. Esse texto ele vem hoje porque eu tenho trabalhado amor, fidelidade, discipulado, enfim, obediência à fala, à palavra do Senhor. Então, nas últimas semanas eu falei sobre testando o essencial, falei sobre sofrimento e graça diante da opressão. Na semana passada, quando eu falei sobre a questão da Ana, que não conseguia engravidar, seu relacionamento com Penina e com seu marido, quando eu falei sobre a dor e o amargor da violência emocional, falei sobre a insensibilidade de alguém que diz que ama em relação ao amor que a Bíblia referencia de Elcana por Ana, falei sobre a graciosa, já que Ana quer dizer graciosa, a graciosa enfrenta com resignação o sofrimento e o preconceito no encontro dela com o sacerdote Eli. Falei sobre a graciosa canta agradecendo a vitória diante do autor da graça, quando Ana entoa um cântico de agradecimento por ter conseguido engravidar. Essa semana foi uma semana de muito cansaço para mim. Cursos, atendimentos, tanto como psicólogo, assim como pastor. De segunda a sábado, as pessoas que me procuraram praticamente falaram sobre as lutas contra as sensações e emoções que a Covid-19 estão gerando sobre eles. E aí eu pensei em trazer esse texto para os irmãos. Estou falando sobre, diante da imagem do religioso, decisão e contradição. Pela manhã, diante do texto, eu falei que o Evangelho é alvo de contradição desde o princípio, baseado na fala de Lucas, capítulo 2, verso 34, quando Simeão pega Jesus no colo, coloca Jesus no colo e diz: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Falei também, baseado sempre em Mateus capítulo 10, os versos 34 a 36, que a missão revela essa contradição. E aí eu trouxe detalhes, a quem a missão foi conferida, a quem o Senhor destinou a missão, como fazer ou praticar a missão. Eu quero aprofundar um pouco mais agora, e quero trazer a fala de Jesus Cristo falando sobre essa contradição, quando ele diz que basta como discípulo ser, aliás, basta ao discípulo ser como seu mestre. Então vamos ler Mateus 10, 34 a 35, aliás, a 36, quando diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Aqui parece uma contradição, né? Como é que uma mensagem que promete paz, de repente diz que não veio trazer paz, mas espada? Quando a gente olha para o cerne do Evangelho, quando a gente percebe a base da mensagem evangélica, e aqui quando eu falo sobre evangélica, eu não falo de religiosidade, eu falo exatamente da fala ou das palavras de Jesus Cristo registradas no Novo Testamento. Quando a gente percebe o discurso de Jesus pelo próprio Jesus, a gente percebe que pregar o Evangelho causa espanto, causa medo, causa raiva, causa ódio. Quando a gente fala do puro Evangelho, a gente de repente desperta espadas. Como é que você pode dizer isso, Emilson? Eu digo mais. Eu digo que espada aqui é comportamento que divide, revelando a intenção do coração. O texto me passa isso literalmente. A gente está em Mateus capítulo 10. Pode abrir, ler o texto, ler o contexto, se você quiser. Se você ainda não viu, né, o que eu falei pela manhã, você pode ver depois. Mas o que eu percebo é que a espada é o comportamento que divide, revelando a intenção do coração. Como é dizer não vim trazer paz, mas espada? Espada é arma que nos fere por causa do amor praticado, irmãos. E quando Jesus diz, eu vim trazer espada, ele não estava convocando os discípulos dele a um armamento, a uma tropa armada, a um grupo de pessoas com armas. Pelo contrário, quando ele é preso, que Pedro corta a orelha do soldado de Malco, simplesmente Jesus recoloca a orelha no lugar, cura aquele homem e diz claramente para Pedro, guarde a espada, não precisarei de espada. Jesus nunca precisou de espada, porque a arma dele é muito mais revolucionária que uma espada. Hebreus capítulo 4, nos versos 12 e 13, o escritor de Hebreus diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Verso 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É interessante, né? Quando Jesus fala de espada, eu não vim trazer paz, mais espada, ele está querendo dizer que se você fala sobre o Evangelho, se você prega o Evangelho, se você vive o Evangelho, você vai ser ferido por causa desse Evangelho. Pela manhã eu disse que nós não precisaríamos de representantes políticos. Eu não estou querendo dizer que você não deva exercer seu dever civil. Eu não estou querendo dizer que você não deva ser um cidadão, uma cidadã. O que eu estou querendo dizer é que Jesus Cristo não precisa de representantes. Ele não precisa de alguém nas assembleias da vida para representar o seu nome, para defender sua igreja, para fazer o que ele quer. Porque ele já disse à igreja como deve ser feito. Essa palavra é a palavra que simplesmente entende, que capta, que sabe a intenção do coração.
Espada é componente que divide, aliás, é comportamento que divide, revelando a intenção do coração. 2 Coríntios capítulo 6, no verso 14. 2 Coríntios 6, 14, tem um texto que é muito polêmico no nosso meio. E muitos interpretam esse texto de forma errada. O apóstolo Paulo diz: não se ponham em julgo desigual com incrédulos. Eu vou usar a palavra incrédulos para que a gente não entenda que descrentes são os que não são crentes, que não são evangélicos. Eu conheço incrédulos até dentro da igreja. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nesse sentido, quando o apóstolo Paulo fala de jugo desigual, né, os antigos conhecem bem o que é a canga do boi. Aqui a gente estava falando da canga, aliás, o apóstolo Paulo fala da canga do boi. O jugo é algo que tem que deixar as pessoas iguais. O que é que no grego quer dizer isso? É como se tivessem dois andando com pensamentos e comportamentos diferentes, um deles. Nesse sentido, são diferentes tipos de pessoas unidas. Andar com jugo desigual quer dizer que eu penso diferente de quem anda comigo. Não dá para andar com jugo desigual. Comportamento diferente. E já a gente vai ver que tipo de comportamento Jesus fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, os versos 14 e 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nos versos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, perceba, quando Jesus Cristo diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, ele está querendo exatamente dizer que numa casa alguém vai agir conforme o comportamento que ele quer que haja, alguém vai obedecê-lo, e aí essas pessoas que estão na casa, que não pensam como essa pessoa, que está exercendo o comportamento de Cristo, elas simplesmente vão lançar espada contra essa pessoa. A Bíblia não está dizendo que a igreja de Cristo traz armas para dentro de casa. Espada é comportamento que divide, revelando a intenção do coração. 2 Timóteo capítulo 3, nos versos 10 a 12, o apóstolo Paulo diz a seu discípulo assim, 2 Timóteo 3, 10 a 12, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Preste atenção no verso 12. Ele diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se você vem para o contexto de Mateus capítulo 10, você vai perceber que Jesus Cristo está falando isso aos seus discípulos. Quando Jesus simplesmente diz aos seus discípulos,
eu vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos. Depois essa fala é repetida pelo apóstolo Paulo. Ele fala como a missão deve acontecer. Está tudo na mensagem da manhã. Ele fala como a mensagem deve acontecer. Ele diz que a família dos discípulos traz espada. Traz espada e não paz. É exatamente que quem se comporta como Cristo é perseguido. A espada é comportamento que divide, revelando intenções do coração. A gente percebe também nesse sentido que o amor revela quem é quem. Mas, Emilton, que tipo de amor é esse? Porque a gente está falando do Evangelho. Então eu falo no amor exatamente como está no Evangelho. Como está na fala do Mestre. Como a Bíblia traz. Amor para mim é exatamente o que a Bíblia traz. Que eu venho trazendo há muito tempo. Que nos últimos dias eu venho falando, massificando. Amor para mim é exatamente o que a Bíblia diz. Quando Jesus Cristo diz os versos 35 e 36 de Mateus, ele fala assim: pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. É isso que ele está dizendo aos discípulos. É isso que ele diz para nós hoje. É isso que ele diz para você hoje. Que tipo de evangelho é esse, Emilson? Porque quando nós seguimos exatamente o que Jesus fala, isso incomoda. Mateus capítulo 10, versos 21 e 22. Eu já li pela manhã, vou repetir para você. Jesus é todo. Jesus é: todos odiarão vocês. Todos. A diferença do comportamento é o amor. Essa é a diferença. A mensagem diferente. A mensagem diferente. A mensagem diferente. A mensagem revolucionária do Messias bíblico é o amor. Pelo contrário, é a entrega. Ele diz aos seus discípulos: os líderes políticos das nações dominam sobre o seu povo. Entre vocês não lava os pés dos seus discípulos e diz lava os pés dos seus discípulos e diz: vocês me chamam de mestre. Tem razão, eu sou.
Mas eu estou fazendo isso aqui para que vocês entendam que é necessário que vocês façam uns pelos outros. Ele não incitou os discípulos dele a levantar uma grande revolução contra o poderio econômico ou político. Não foi isso. Ele disse, vocês vão revolucionar o mundo por causa do comportamento diferente de vocês. E aí a gente vê isso em Mateus capítulo 22, nos versos 37 a 40. Ele diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele diz, esse é o primeiro e maior mandamento. Ele está se referindo exatamente a Deuteronômio capítulo 6, no verso 5. Sim, já estava lá, no início. Depois ele diz assim, esse é o primeiro mandamento. Depois ele diz, e o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ele está se referindo a Levítico capítulo 19, no verso 18. Sim, já estava lá na lei. O João depois vem dizer, eu trago um novo mandamento que não é novo. Mas o novo porque faz parte da aliança. Nesse sentido, Jesus Cristo diz em Mateus 22, 40, que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas aí eu quero levar você para Mateus capítulo 10, nos versos 37 a 39, quando Jesus diz algo que para muitos é um absurdo. Agora lembre-se que o discurso do mestre foi, eu e o Pai somos um. Não é um discurso apenas, é realidade. Jesus é o próprio Deus entre nós. Ele diz assim, Mateus 10, 37 a 39, a gente está no contexto da chamada missão dos 12, onde eles enviam os discípulos, mas ele traz essa mensagem e eu contextualizo para nós, porque quem quiser ser discípulo de Cristo funciona assim. Quem quiser ser discípula de Cristo funciona assim. Não tem como ser diferente. Evangelho fora isso é mentiroso. Ele diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Volta para Mateus capítulo 22, no verso 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Seu pai, sua mãe, sua esposa, marido, filhos, qualquer pessoa não pode tomar o lugar de Cristo em sua vida. Eu já conversei com pessoas, que disseram para mim, ele não pode pedir isso de mim. Meu filho é tudo que eu tenho na vida. Eu disse, tudo bem, não estou querendo forçar você a nada, é uma escolha sua. Agora o texto, ele é claro sobre isso. E Jesus Cristo vai mais longe. Em outras palavras, ele diz assim, quem se ama mais que a mim, não é digno de mim. E a gente meio que interpreta essa questão do ame ao próximo como a si mesmo. E eu já ouvi muito isso, gente dizendo, eu preciso primeiro me amar para depois amar o outro. Eu não tenho como produzir esse amor, entendam? Essa produção não é minha. O amor é Deus que me dá, Ele derrama em mim. Não existe essa história de que eu tenho que me amar. Eu preciso me amar. Não existe. Se você consegue entender a mensagem do Evangelho, você ama a Deus. E você amando a Deus entende que sua vida depende dele, não de você.
Quando Jesus Cristo diz que quem o ama realmente perde a sua vida, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Você não pode se amar mais que a mim. E eu estou dizendo isso acerca de mim, de você que está me vendo, futuro, daquilo que você pode trazer para você, seus planos. O que Jesus Cristo está querendo dizer é exatamente isso. Veja, a mensagem do Evangelho é amor. E o princípio do amor, a essência do amor, a fonte do amor, é Deus e está em Deus. É Deus e está em Deus. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, em João capítulo 15, ele quer dizer exatamente isso. Toda a essência, toda a fonte, toda a criação é minha e está em mim. Precisamos entender isso, porque quando Jesus Cristo diz que quem não toma a sua cruz não me segue, não é digno de mim. Quando Jesus diz, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Se você faz seus planos por você, os planos são seus. As decisões são suas. As responsabilidades são suas. As consequências também serão suas. Eu estou falando para mim também. Se você ama a Deus, com todas as suas forças, sentimentos, pensamentos, emoções, decisões, os planos são dele. A constituição da sua vida é dele. Os resultados são dele. A responsabilidade é dele. Eu queria terminar. Quando Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 10, nos versos 40 a 42, ele diz assim, 10, 40 a 42, ele diz aos discípulos, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de um justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, se alguém der ao menos um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus está falando de amor. Jesus exatamente diz, eu falei pela manhã, vocês vão falar sobre o reino, vocês falem sobre novidade de vida, vocês deem notícias sobre o evangelho, vocês vão expulsar demônios, vão curar doentes, vão abençoar vidas, de graça vocês receberam, de graça deem. O que ele está querendo dizer, distribuam a graça de graça. Ele traz sobre quem receber a vocês, recebe a mim, e a recompensa também será minha. De que ele está falando, Emilson? Passa um pouquinho para Mateus capítulo 25, e a gente não tem mais muito tempo para poder esmiuçar isso, mas eu quero trazer o texto, Mateus 25, 40, quando Jesus Cristo diz, digo-lhes a verdade, ele dizendo que o rei dirá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Mergulhe no contexto de Mateus capítulo 25, a partir do verso 39. Um texto que eu tenho lido muito. 1 João capítulo 4, quero ler dos versos 10 a 12. Quando o apóstolo João diz, nisto consiste o amor. Perceba,
João descreve amor. Nisto consiste amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação, derramamento de sangue, pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se eu pudesse fazer com que cada um de nós entendêssemos essa passagem, eu faria. Às vezes eu brinco com alguns que caminham comigo. Se eu pudesse pegar um machado, abrir sua cabeça e colocar os textos para que você entenda claramente o que o texto bíblico diz, eu faria. Porque aqui o texto bíblico é claro. Eu ouço muito. Era Jesus Cristo. Eu não consigo. Como? Porque o texto em João capítulo, aliás, na sua primeira carta, João capítulo 10, os versos 11 e 12, diz: Deus nos amou e devemos nos amar uns aos outros. O texto diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Amor revela quem é quem. É por isso que em Mateus capítulo 5, nos versos 43 a 45, agora texto final, o mestre diz: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu, diz Jesus, lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus, em Mateus capítulo 10, não está convocando os seus discípulos para entrarem com espada e não levarem paz. O que ele está dizendo é: vocês entrarão com a mensagem do Evangelho e receberão espada, porque a espada não gostará do comportamento de vocês que simplesmente revela a intenção do coração. Que espada? E por que espada? A gente entende que o amor revela quem é quem. E quem não consegue amar só pode correr para a espada. Quem não consegue amar só pode odiar, perseguir, matar, bater, maltratar, abusar. Quem não conhece amor só pode derramar ódio. A minha oração é que você não viva religiosamente a religião evangélica, porque diante da imagem do religioso, dificilmente há amor. Jesus Cristo vem denunciando isso desde a época que ele pisou no solo de Israel. Desde que Simeão pegou Jesus no colo, isso é dito. Não seja religioso. Ame, e ame da forma que Jesus ensina a amar. Cuidado com o discurso. Ele era Jesus, eu não estou pronto para isso. Porque quem tem um Espírito recebe o amor por completo derramado em seu coração. E é assim que o texto bíblico diz. Todos os textos que eu trago contextualizado. A minha oração é que você entenda o Evangelho e viva o amor de Cristo. Se tiver que experimentar a espada, experimente, porque vive esse amor. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer o Teu nome por Tua fala, por Tua palavra. E como é bom olhar para o Evangelho ouvindo a Tua voz.
Como é bom olhar para o Evangelho, entendendo da forma que o Evangelho fala. Quando tu dizes, eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim dividir as famílias. O Evangelho claramente quer dizer, não é que tu estás com ódio no coração e trazes briga, como eu já ouvi alguns dizerem, mas é porque o comportamento de quem aceita a tua palavra é transformado. E o comportamento de quem aceita a tua palavra, nesse comportamento transformado, é no derramamento do amor que somente quem tem o Senhor pode ministrar. Eu não estou falando de religião. Quando alguém se comporta conforme o teu amor, levanta raiva, ira, ódio, rancor, inveja, perseguição. Eu não estou falando de religião, estou falando de prática do amor de Deus. Para mim é claro, Senhor, que tu não nos arregimenta para uma luta armada, porque a tua arma é o amor. A tua fala é clara sobre isso. Muito clara. Quando tu dizes aos teus discípulos, vai chegar o momento em que os homens prenderão o Filho de Deus, o maltratarão, o crucificarão. Mas não se preocupe, porque está escrito e eu voltarei. A morte não vai me segurar. Assim foi feito. E tu passaste por isso para nos mostrar que podemos passar pelas mesmas coisas. Quando tu dizes, os inimigos serão os da própria família. E quando o apóstolo Paulo diz claramente que quem quiser ter uma vida piedosa sofrerá perseguição, eu entendo o que a Bíblia diz. Que o Senhor nos dê uma semana de reflexão. Que entendamos o que é ser discípulo, discípula de Cristo. E nós não estamos numa jornada social, política, econômica. É uma jornada de essência, de espírito. E espírito que entende que o seu Senhor quer. De servo que entende claramente o que o seu Senhor quer. De servo que entende que não é dono de si, foi comprado. Que o Senhor nos revele essa palavra. Senhor, nos dá uma semana abençoada. Oro pelos necessitados. Oro pelo povo da saúde nesse país espalhado pelo mundo, em linha de frente contra a Covid-19. Oro por eles porque choram, se angustiam, vendo pessoas morrerem sem poder fazer nada. Oro pelos que estão na UTI, pessoas entubadas, pessoas já desenganadas. Eu sei que tu és o médico dos médicos, que o Senhor possa colocar, porque eu sei que pode, que o Senhor coloque suas mãos sobre essas pessoas. Passeia mundo afora, Senhor, curando pessoas, o nome de Jesus Cristo. Oro para que a igreja de Deus acorde para saber a sua função. Oro porque eu sei que quem não acordar não é igreja. Oro porque eu sei que é assim que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja que ore, que ame, que se entregue pelas pessoas. Oro para que as pessoas sejam conscientizadas que esse momento que vivemos é um momento muito difícil para o nosso país. Oro para que pessoas se conscientizem de sua negação da doença, porque é uma doença. Estamos vivendo momentos difíceis no nosso país e em breve, possivelmente, minha oração é para que não tenhamos, mas se continuarmos assim, principalmente com alguns que dizem ser membros da Igreja de Deus, se negando a entender o que está acontecendo. Possivelmente tenhamos mais de 3.000 mortos nesse país por dia. Oro porque sei que quem não dá importância responderá pelas mortes dessas pessoas. Oro para que você entenda que nós estamos vivendo um momento científico de doença no nosso país, que você possa se proteger. Se não quiser se proteger, tudo bem, é responsabilidade sua, mas aqueles que andam ao seu redor dependem de você. Oro
para que pessoas sejam conscientizadas em usar máscaras devidas, usar álcool para se proteger do vírus. Oro para que pessoas sejam conscientizadas do momento que o país vive, Senhor. Oro para que teu povo clame, ame e se coloque na brecha para que tu cures esse país. Oro, encerrando, Senhor, pelos políticos do nosso país. Pelos políticos, e aqui eu oro pelos políticos da esquerda, da direita, do centro, do centrão, seja qual for, para que eles se conscientizem que precisam agir no nome de Jesus. Eles foram constituídos autoridades autorizadas por ti, porque assim o povo quis. Senhor, eu oro para que esse povo se conscientize que eles precisam agir o mais rápido possível, para que não haja mais tanta morte. Oro, Senhor, por consciência. Oro pelo povo de Betânia, que está contaminado, que o Senhor tenha misericórdia. Oro pelo teu servo, pastor Pires, Senhor, que é vítima disso tudo, que foi contaminado em casa, se protegendo. Oro, Senhor, pela família dele. Oro pela irmã Dalgisa, que sofre com isso, Senhor. Enfim, Deus, eu não posso ficar aqui a tarde toda, a noite, mas eu oro e continuo orando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós. E que o Senhor seja realmente o Senhor dessa nação. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A minha oração é que você encarne a mensagem do Evangelho. E que você seja mensageira da paz, porque Deus lhe escolheu para isso. Boa semana. Deus te abençoe e te guarde.